né? Pelo nome você pode ver que ele tem uma pegada mais britânica do que americana. Mas ele é um site extremamente completo. Ele tem toda a parte de curso, de habilidades diferentes uma da outra, de leitura, de audição, enfim. A gente vai trabalhar um pouquinho dentro desse site hoje para rever pontos importantes ou aprender pontos importantes aqui no nível A1 A2, tá? Você vê que você pode escolher aqui por nível que você tá. Vamos começar no Adjectives and Prepositions, beleza? Então, adjetivos e preposições. Do you know how to use adjectives with preposition like interested in or similar to? Então, você sabe usar adjetivo junto com preposição? Por exemplo, se eu falo I am interested in, o que isso quer dizer? Ou similar to, o que isso quer dizer? Então, look at examples to see how adjectives are used with preposition. I am interested in the idea. Eu acho que minha voz está dando eco. Aqui, ó. Pronto. Não sei se está dando eco para vocês, mas para mim tá me incomodando. Então, I am interested in the idea. My jacket is similar to yours. She's brilliant at maths. My neighbor is angry about the party. Então, vamos entender a nossa explicação primeiro, depois ver aqui fazer a atividade. Some adjectives go with certain prepositions. There are no grammatical rules. Engasguei. There are no grammatical rules for each preposition is used with which adjectives. So it's a good idea to try to learn them together. To help you do this, write new vocabulary in a notebook in a sentence or phrase. Isso aqui ele está explicando o que eu sempre falo, né? Qualquer coisa nova, separa um pedaço do caderno, faz esse pedaço do caderno como dicionário. O que tiver de novo, sempre anota a tradução, tá? Então não existe uma regra gramatical, ó, para explicar qual preposição vai ser usada com qual adjetivo. A ideia é que você aprenda eles juntos e você consiga reconhecer depois de um tempo. However, there are some patterns that can help you. Let's look at them first. Remember that a preposition is followed by a noun or a gerund on ing form. Então, primeiro, existem alguns padrões que podem te ajudar a trabalhar com as preposições mais fácil, né? Um ponto importante para lembrar é que preposição é sempre seguida de um substantivo ou de um gerúndio. Perdão. Então, por exemplo, with at, com essa preposiçãozinha aqui. We use at with adjectives like good, bad, amazing, brilliant, terrible, etc. to talk about skills and abilities. Então a gente vai usar o at com adjetivos tipo bom, mal, maravilhoso, brilhante, terrível, quando estou falando de capacidades e habilidades. Se eu falo he's really good at English, she's amazing at the piano, they are terrible at organizing anything, I'm not very good at drawing, tá? Então, ele é muito bom em inglês, ela é maravilhosa no piano. Tá vendo quando eu for traduzir, nem sempre esse at vai ter a mesma tradução, né? Então, ele é muito bom em inglês, ela é maravilhosa no piano. Eles são horríveis em organizar tudo. Eu não sou muito boa desenhando, aqui eu nem traduzo esse pedacinho. Então, eu falo e eu repito, nunca tente traduzir uma frase em inglês, palavra por palavra, e espere que dê 100% certo. São raras as vezes que isso vai acontecer. Agora, por exemplo, se eu estiver usando com a preposição about. About sozinho é sobre, né? Ó, we often use about with adjectives or feelings like angry, excited, happy, nervous, sad, stressed, worried, etc. to explain what is causing the feeling. Então eu consigo usar about com adjetivos como irritado, feliz, excitado, feliz, nervoso, triste, estressado, preocupado,
quando eu quero explicar o que está causando esse sentimento. Então, se eu falo, I am angry about the decision. He is nervous about the presentation. She's excited about the new job. They are worried about the exam. Então, a gente já sabe que o about é sobre, ó. Se eu falo, eu estou irritado sobre a decisão, pela decisão. Ele está nervoso sobre a apresentação. Ela está excitada sobre o seu emprego novo. Eles estão preocupados sobre o exame. Então pode ser sobre, pode ser pelo, né? Eu estou irritado pela decisão, estou nervoso pela apresentação. Nem sempre vai ser a tradução literal, mas o sentido é justamente isso. Então, at. Pera aí, meu filho. At é quando eu estou falando de habilidades e capacidades. O about é para explicar o que está causando esse sentimento. Quando eu uso adjetivo com of. However, sometimes we use of with feelings. Às vezes eu posso usar o of com alguns sentimentos. Por exemplo, she was afraid of telling her mom. I am frightened of having an accident. He is scared of flying. You should be proud of your progress. Então, ela estava com medo de dizer para a mãe dela, de contar para a mãe dela. Eu estou assustado de ter um acidente. Ele tem medo de voar. Você deveria ter orgulho do seu processo, tá? Então, do, da, qualquer um deles vai acabar se encaixando no final. With to. We can use to show the connection between people or things. Então, a gente consegue usar o to para mostrar a conexão entre as pessoas e as coisas, tá? Nossa, uma dor de cabeça. Foi mal. Tô bem. Tô focada. Então, se eu falo, por exemplo, para conectar pessoas ou coisas. He's married to the director. I am addicted to my phone. I am allergic to nuts. It's similar to the old one. Então, ele é casado com o diretor. Eu sou viciada no meu celular. Eu tenho alergia a nozes ou castanhas. É similar ao antigo. Então, tá vendo? Ó? Pode ser o, a, ao. Várias variações. We can also use to talk about someone's behavior towards someone else. Então, nós também conseguimos usar se for para falar sobre o comportamento de uma pessoa em relação a outra. Então, se eu falo They were really friendly to me. Eles foram muito amigáveis comigo, para mim. Was he nice to you? Ele foi bom, foi simpático para você ou com você? He's always polite to everyone. Ele é sempre educado com todo mundo ou para todo mundo. She was very rude to the waitress. Ela foi muito grosseira com ou para a garçonete. Outras formas de usar, a gente pode usar com for, or exercise is good for you, stress is bad for you, the town is famous for its cheese, I am responsible for the financial side of the business. Então, exercício é bom para você, estresse é ruim para você, essa cidade é famosa pelo seu queijo, eu sou responsável pela parte financeira dos negócios. Mentira. Com in. She's interested in the new project. Ela tem interesse no projeto. They want someone who's experienced in design. Eles querem alguém que tem experiência em design. I don't want to get involved in the argument. Eu não quero me envolver na discussão. Tá? Fala no argumento, maluca, na discussão. Então, por que isso aqui é importante pra gente? Tô sem água hoje, gente, pra variar.
Porque quando a gente trabalhar adjetivo com preposição, a gente vai usar isso no inglês no modo geral, tá? O que eu vou fazer aqui? Nós temos 2 exercícios nessa página. Eu não vou clicar e escolher resposta, porque senão você está dando resposta. Captou? Então, olha para essa aqui, lê, anota qual opção você acha que está certa. E eu vou passando um por um, tá? Depois eu volto e eu marco as que realmente estão certas e você se corrija, porque se for ficar mentindo, roubando, não faz sentido, né? Não tem porque ter aula. Então, aqui, I am really proud. Qual que é a opção? Anota no caderno. She is responsible. Health and safety. Qual a opção que está certa? Vai anotando. He's allergic. They are interested. Nossa, quase que eu falei agora. Tive que me segurar. I am addicted. The new series on Channel 4. Sugar is bad. I am really excited. My boss is terrible. Não sei se vocês conseguem ouvir, mas a vizinha botou uma música gospel muito, muito, muito alta. Se estiverem ouvindo, eu sinto muito, porque não tem o que fazer nessa vida, gente. Beleza? Então vamos lá no início de novo. I am really proud of you. She is responsible for health and safety. He is allergic to seafood. They are interested in our project. I am addicted to the new series on Channel 4. Sugar is bad for your teeth. I am really excited about the new house. My boss is terrible at communicating. Acertei tudo! Yay! Quem poderia imaginar? Aqui embaixo, temos mais um. Mesma coisa, vou passar todos com calma, vai anotando, depois eu volto e faço, tá? Então, she's interested. I am a bit nervous. The activities will be similar. He wants to be involved. She's angry. Perdão. You are good. Eating a lot of red meat is not good. I am afraid. Vamos pro meu. Então, she's interested in buying the flat. I am a bit nervous about going somewhere so different. The activities will be similar to what we did last year. He wants to be involved in... É que pode ser in, pode ser about, mas vamos botar in. Perdão. She is angry about not being invited for dinner. You are good... A mesma coisa aqui pode ser in e at, mas tudo bem. You are good at talking to big groups of people. Eating a lot of red meat is not good for you. I'm afraid of flying. Vamos ver se eu acertei. Acertei. Feliz notícia, feliz notícia.
tá? Peraí que tem negócio aqui. Cadê, gente? Mas aqui não tem. Não. Na verdade tem um worksheet aqui embaixo com mais uma atividadezinha, mas isso aqui não tem. Tudo bem. A gente vai sobreviver essa notícia. Então, sempre que eu estou trabalhando adjetivo com preposição, lembrando que preposição, a gente tem preposição de lugar, preposição de tempo, preposição do on, in, and at, que a gente vê tanto, né? Como preposição de lugar ou de tempo. Tem muita preposição no inglês, gente, ao longo do rolê. Perdão de novo. Antialérgico me deixa meio lerda. Tá? Então, o primeiro ponto para a gente entender e a gente relembrar aqui são adjetivos com preposições. O segundo ponto para a gente lembrar são adjetivos terminados em ed ou ing. Do you know the difference between bored and boring? Você sabe então a diferença? Eita! Você sabe a diferença entre bored e boring? Bored é quando você está entediado. Boring é quando a situação é entediante. Então, look at these examples to see how adjectives ending ed and ing are used. I was really bored in that presentation. That was a really boring presentation. Então, como se eu falasse, né? Eu estava muito entediada na apresentação, ou essa apresentação foi muito tediante, ou tediosa. Tediosa ou tediante? Entediante. Não sei. Perdi português, gente, desculpa. Então, vamos lá. Adjectives that end in ed, like bored, interested, and adjectives that end in ing, like boring, interesting, are often confused. Então, é fácil confundir esses dois. Ed adjectives, então, que terminam com ed. Adjectives that end in ed generally describe emotion. They tell us how people feel. Então, normalmente, quando o adjetivo termina em ed, ele está descrevendo a emoção da pessoa que está falando. Então, como se eu falasse, ó, I was so bored in that lesson, I almost fell asleep. Eu estava tão entediado nessa aula que eu quase dormi. Gente, juro que eu não estou entediada, tá? Eu juro que é alergia. Que saiu meio sarcástico, né? Eu falar isso, tipo, depois você já 4 vezes. Saiu, mas juro que não é o caso. He was surprised to see Helen after all these years. Ó, ele estava surpreso. Ele estava entediado. She was really tired, cansada. Então, quando eu uso o adjetivo que termina com ed, ele normalmente vai vir para mostrar como que a pessoa que está falando está se sentindo. É a diferença de eu falar uma coisa que é surpreendente e eu estar surpreso. Cansativo e eu estar cansado. Ing adjectives. Adjectives that end in ing generally describe the thing that causes the emotion. A boring lesson makes you feel bored. Então, enquanto o adjetivo com ed é o sentimento que você está tendo, a sensação que você está tendo, normalmente com ing ele vai explicar o que causou essa sensação. Né? Então, uma lição que seja tediosa te causa tédio. Tá? Have you seen the film? It's really frightening. Então, ó, você já viu o filme? É muito assustador. Se eu fosse descrever que eu estou assustada, eu poderia usar scared, que termina com ed. Ó, I could listen to her for hours. She is so interesting. Eu poderia ouvir ela por horas. Ela é muito interessante. Que é essa pessoa? Não acho que eu seja não, mas tudo bem. Então, interesting, interessante. Se eu tivesse interessada no assunto, interested, que voltaria a ter o nosso ed. I can't sleep. The noise is really annoying. Não consigo dormir. Esse barulho é muito irritante. Se eu estivesse irritada, I am annoyed.
que é aqui que a gente tem essa listinha de adjetivos que podem ter tanto a forma com ed, quando você sente, ou com ing quando é causado em você, tá? Então, annoyed, annoying. Então, eu irritada, algo irritante. Bored, boring. Eu entediada, algo tedioso. Confused, confusing. Confusa, confuso. Disappointed, disappointing. Desapontada, desapontante. Excited, exciting. Excitada, excitante. Frightened, assustada. Frightening, assustador. Interested, interessada. Interesting, interessante. Surprised, surpreendida. Surprising, surpreendível. Surpresa, né, gente? Surpreendente, lembrei. Caraca, falhou o português de novo. Tired, cansada. Tiring, cansativo. Worried, preocupado. Worrying, preocupante. Tá? Vamos lá, mais umzinho. You look really... Qual é o final? Qual é a resposta? Anota no caderno. Can I call you? I've got some very... My neighbor is always playing loud music. It's very... Isso sou eu hoje. The directions were... I was really... She didn't call about the car. I don't think she's... My cats get really... His exams results were really... Beleza? Então volta tudo. You look really... Ó, se é uma coisa que você tá sentindo, termina com ed. Então, tired. Can I call you? I've got some very... Se é algo que vai te causar, aí já vai te causar uma sensação, já é com ing. My neighbor is always playing loud music. Então, meu vizinho sempre toca música alta. It's very annoying, porque isso vai me causar ficar annoyed. The directions were confusing, ó, causa confusão. I was really... Agora, uma coisa que eu senti, ó. Eu estava surpreso. Eu não fui surpreendente. Ela não ligou sobre o carro, não acho que ela tem... Olha, I don't think she's interested in buying. Então, não tem interesse, não está interessada em comprar. My cats get really, ó, é um resultado que acontece com os gatos. Meus gatos ficam muito assustados quando tem uma tempestade de raios. O resultado dos exames dele foram muito desapontado, desapontante. Tá? Ó, his exam results were really disappointing. Dei outro. Aqui. Então, ó, she's a big dog, but you don't need to be. Nota aí. The instructions for my new coffee machine are really... I loved my maths teacher. Lessons with her were never... The shop never has any customers. Quase que eu falei de novo. The battery on my phone lasts about 2 hours. It's really... I was... I'm reading a really...
The children were so... Volta tudo. She's a big dog, but you don't need to be frightened, né? Essa é uma posição que você vai ter, é de. The instructions for my new coffee machine are really confusing. Então, as instruções são confusas, vão te causar confusão. I love my math teacher. Lessons with her were never boring. The shop never has any customers. I am surprised. É uma coisa que eu tô sentindo. It's still there. The battery on my phone only lasts about 2 hours. It's really annoying. Eu senti. É de. Então eu estava desapontada que eu não consegui um emprego. I'm reading a really interesting book. The children were so excited they couldn't sleep. Acertemos tudo de novo, tá? Então, nessa aula, os exercícios vão ser só esses, tá? Não vou passar nada além disso aqui, não. Então, a gente trabalhou e lembrou de adjetivos com preposições e adjetivos usando ED e ING. Beleza? Qualquer coisa que tiver dúvida que precisar, é só me falar que eu tiro sua dúvida. Essa é a minha função. Mas qualquer coisa, é verdade. Qualquer coisa, manda mensagem, pergunta, que a gente vai ajeitando e vai fazendo tudo certinho. Tá bom? Um beijo. Bye, bye.